Oi, pessoal, tudo bom? A gente hoje vai falar um pouco sobre algumas dúvidas de alunos sobre a internet, né? Sobre desenvolvimento de site e alguns trabalhos que podem ser remunerados, né? Na internet. Então, tem algumas dúvidas sobre site. Então, eu vou tentar ajudar aí com algumas respostas. Então, indo para a primeira, o que preciso fazer para criar meu site na internet? Então, essa é uma pergunta, ela pode ser respondida de forma rápida, mas ela tem também algumas informações aí que são interessantes passar para vocês. Então, por exemplo, para você ter um site na internet, é necessário ter uma hospedagem, certo? Ter um domínio, então lá, minhaempresa.com.br, meunome.com.br, que pode ser .com também, mas aqui no Brasil, aí lá no registro.br, você faz a escolha do seu domínio, vê se ele está sendo utilizado já ou não. Se não estiver sendo utilizado, você pode cadastrá-lo, registrá-lo, né? Simplesmente fazendo um cadastro lá em registro.br. É simples de fazer o cadastro, vão pedir algumas informações suas. Depois que fez o cadastro, você procura, faz uma busca para ver se o seu domínio já não está registrado. Não estando registrado, você registra, paga uma taxa anual lá que está em torno de R$ 40 agora em janeiro de 2023 e você registra o nome do seu domínio. Feito isso, você vai ter que fazer um direcionamento desse domínio para que ele acesse um site que você vai desenvolver. Então, você tem que escolher dentro lá do cadastro do registro.br a hospedagem que você vai colocar o seu site. Então, a gente chama de apontamento isso. Então, você vai consultar junto à hospedagem que você contratar quais são os direcionamentos de servidor. A gente chama de servidor DNS, né? Geralmente são dois, o DNS 1 e o DNS 2. Então, você tem que ter esses dois endereços, que são endereços de um domínio também que vai apontar, e a partir do momento que você faz esse apontamento e você desenvolve o seu site, o domínio vai ler o seu site e vai mostrar na internet o seu site. Então, esse primeiro passo é necessário. Feito isso, aí você vai ter que, na sua hospedagem, desenvolver o seu site, criar o seu site. Aí vai ter que ter um web design, né? Ou você aprende a desenvolver, ou você paga alguém para fazer para você, e você vai ter que desenvolver esse site para que ele possa, através do domínio que você registrou, seja aberto, seja visto pelas pessoas na internet. Então, a princípio, é assim que funciona. Bom, seguindo na sequência aí dessa pergunta, a segunda pergunta é: como se faz um site? Você já tem seu domínio, você já apontou para uma hospedagem, né? Já tem a sua hospedagem que você contratou, e você tem que fazer o seu site. Então, eu vou falar aqui de uma ferramenta, a gente chama de CDM, né? Aliás, a gente chama de CMD. É uma ferramenta mais utilizada hoje. Vinha há muitos anos criadores de blogs, né? E agora essa ferramenta ela cresceu. A maioria das pessoas conhece ou já ouviu falar, que é o WordPress. Você aprende a usar o WordPress, aprende a criar o WordPress, ou alguém vai desenvolver para você em WordPress. Por que ela é interessante? Porque depois de criado o site por essa ferramenta, você pode você mesmo editá-lo. Você mesmo pode ir lá e fazer modificações, porque ela tem um painel administrativo. Para fazer o site, você vai precisar de algumas definições. Então, por exemplo, as questões de ter um logotipo, ter um tema para o seu site, né? Você precisa criar páginas, geralmente se cria lá quem sou, quem somos, né? Se for vender algum serviço, página de serviços, página de contato, né? Se for alguma empresa, tem que ter lá a localização, né? Tem que estar descrito na página. Então, com o WordPress, facilmente, após você aprender a usar essa ferramenta, fica fácil de fazer isso. Ela é bem intuitiva, tem muito material na internet que fala sobre o WordPress, muito vídeo, muito texto, muita documentação. Você faz o site definindo algumas coisas antes, né? Qual o tema do seu site, identidade visual, quais as cores, qual fonte, que tipos de imagens você vai utilizar, e também se vai criar um logotipo ou não, né? Não é obrigatório, mas é interessante ter um logotipo para o teu negócio ou para o teu perfil. E então, aí você desenvolve o site instalando essa ferramenta, ou o próprio a hospedagem, né? O provedor que você vai utilizar, normalmente até já tem uma opção de você instalar por dentro dele, não precisa baixar nada, não precisa fazer nada de instalação mais complexa. Então, com um suporte técnico, você pode ter uma ajuda, ou com alguém que possa estar
te orientando, se você não tem tempo, né, você não tem essa paciência, uma pessoa você pode pagar para um web designer ou para um webmaster e desenvolver para o seu site, né? É, aí a outra pergunta que está relativa. O WordPress é fácil de aprender? Então, isso é muito relativo, né? O WordPress, ele tem as suas características, ele tem muitos menus, ele tem muitas opções, né, de você agregar mais ferramentas nele, através dos plugins, famosos plugins. Então, o WordPress, ele é uma ferramenta razoavelmente simples, desde que você tenha um treinamento e você dê continuidade, assista os vídeos, né, use bastante ele, crie. Ele não é uma ferramenta difícil de aprender, mas também não é uma ferramenta que você vai conseguir da noite para o dia. Você tem que ter realmente um treinamento um pouco mais avançado, né, com pessoas habilitadas, né, ou com documentação, vídeo. Você vai ter que fazer esse aprofundamento, né. Você vai ter que se concentrar bastante, ter bastante definir um tempo aí para aprender. É como qualquer outra coisa na vida, ele tem assim a complexidade no começo, depois você vai se habituando, mas não é uma ferramenta muito difícil de aprender, não. Né? Mas é interessante que você tem algumas aulas, que você tem algumas orientações, tá? Aí vem, beleza, você fez um site, depois você fez um blog, né? Você quer colocar assuntos referentes a coisas que você gosta, ou coisas que você se interessa, né? Eu tenho clientes, tenho alunos, né, que tem um blog sobre Mercedes-Benz, a marca Mercedes-Benz. Então, tudo que é referente a Mercedes-Benz, lançamento, tipo de carro, modelo, carros antigos, tecnologia, ele coloca nesse blog. E tem bastante acesso. Também tem outros que têm os sites de notícia, né? Notícias sobre área contábil, por exemplo, fala só sobre foco contábil. Então, o blog é uma das formas que você pode tá montando, né? Colocando vários artigos, vários posts que a gente chama disso, e você com ele você vai conseguir ter uma audiência, ter visualizações, pessoas acessando ele para poder ler os artigos. Aí a gente entra depois na parte de SEO, que é a forma com que você deixa ele preparado para o Google encontrá-lo, né, indexá-lo e deixar nas primeiras páginas. Tendo esse blog com temas que sejam bem interessantes e que tenham visualizações, você consegue ganhar dinheiro com ele, né? Então, como é que você ganha dinheiro com ele? Porque as pessoas vão acessá-lo, quanto mais pessoas acessar, mais visualizações você tem, então você tem algumas possibilidades de monetizar, né? Com anúncio ou então com o Google AdSense, que paga para você por quantidade de visualizações e cliques, né, principalmente. E a quantidade, quanto você vai ganhar, vai depender de quantos acessos você tem. Eu acredito que para ganhar, digamos assim, um valor perto de R$ 1.000, R$ 2.000, você tem que lá ter pelo menos uns 100 mil, 200 mil acessos ou mais mês. Eu estou falando aí sei lá, 3, 4 mil acessos dia. Então aí você pode investir, pode colocar lá um formulário para pessoas que queiram anunciar no seu site, pode fazer contatos, fazer um networking, colocar nas suas redes sociais apontando para o teu blog e se cadastrar no Google AdSense. Tem algumas exigências que eles fazem para que você tenha esse Google AdSense. O que é o Google AdSense? Vai aparecer propagandas lá das pessoas que anunciaram no Google. O seu blog tem que estar no padrão que o Google exige, e depois de tudo isso você tem essa possibilidade de começar a ganhar dinheiro com o blog. Como faço para meu site não ser invadido? Então, existe muitos casos do site ser invadido e você perder. Então, assim, primeira coisa, fazer um backup. Você tem que ter backup. Se você faz artigos diários, tem que ter backup diário. Tem algumas ferramentas, alguns plugins. A própria hospedagem tem a venda de backup diário. Você mesmo pode criar uma rotina de backup ou plugins, que são ferramentas do WordPress, no exemplo, que você pode fazer backup diário automaticamente. Então, uma senha bem forte. Existe plugin de segurança que você pode instalar e ele pode fazer essa proteção de alguém tentar acessar. Existe também uma ferramenta chamada CDN, muito conhecida no mercado, o Cloudflare, que ela meio que camufla o teu site. Né? Então, isso também pode ser configurado. E com todas essas configurações e prevenções, provavelmente seu site não vai ser invadido. E se for invadido, você tendo backup, você restaura ele rápido. Aí a última pergunta aqui, como posso divulgar meu site? Então, a divulgação do site, a gente chama que tem dois tipos de divulgação, orgânica
e tem a divulgação paga, né? Que é onde você vai anunciar aí no Google ou em outras plataformas e você vai, Facebook, Instagram, por lá as pessoas vão acessar teu blog, teu site, teu blog. E o orgânico é você vai colocando conteúdos, vai deixando ele no padrão os buscadores exigem, e com o tempo as pessoas vão achando ele e vão acessando. Essa divulgação é feita de forma orgânica, né, natural. E se você não tiver, e você tiver redes sociais, isso ajuda bastante. Né? Quanto mais seguidores tiver nas redes sociais, mais você for publicando coisas no teu site e mostrando nas redes sociais, eles vão ser redirecionados para o seu site. Então, as duas formas mais conhecidas e mais usuais seria a orgânica, que é dessa forma que eu falei, você deixando ele habilitado para os pesquisadores, aos sites de pesquisas acharem ele, e o outro você pagando lá no Facebook, o Google, para que as pessoas achem para você de forma paga. Bom, hoje é isso, tá? Algumas dúvidas aí sobre o site, e então tudo bom para vocês e até o próximo vídeo.